Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6, Lei de Destruição. Neste vídeo, daremos início ao tema Flagelos Destruidores, com duas perguntas formuladas por Allan Kardec aos espíritos e mais duas subperguntas decorrente de uma destas perguntas, além de um comentário de Allan Kardec. A pergunta número 737 é a seguinte: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Aqui está a essência do propósito da encarnação. Porque na encarnação, na vida material bruta, que consiste a encarnação, nós estamos sujeitos às alternâncias próprias da matéria. E tanto mais grosseiras são as alternâncias, quanto menos evoluído é o planeta onde se reencarna, como é o caso da Terra. O planeta, com o passar dos milhões, bilhões de anos, ele passa por convulsões mais ou menos gerais, para que a Terra, o planeta em questão, a Terra, encontre um equilíbrio geofísico, para que haja estabilidade na crosta planetária, no equilíbrio da situação do planeta como matéria. Então, um planeta muito grosseiro como a Terra, comparando-se com planetas mais evoluídos, é realmente sujeito a muitos flagelos, que nós chamamos de flagelos destruidores. E nós, que fazemos jus a habitar planetas desta categoria, estamos sujeitos a essas grandes transformações que levam a grandes desencarnes coletivos, grandes dramas de mortes em massa da população, o que causam expectativas muito dolorosas na população atual, que nós chamamos de flagelos destruidores. Porém, aqui está nos colocando a visão de um ponto de vista da evolução do espírito. Nós avaliamos segundo os critérios da vida corporal, como nós vamos ver na pergunta seguinte, a 738. Na verdade, nós vamos ver na resposta. Olha só,
Pergunta 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Por que esta questão de sentir a sua fraqueza? Porque enquanto nós nos achamos orgulhosos da nossa sabedoria, do nosso poder e estas coisas, nós estamos criando barreiras íntimas, psíquicas, à manifestação do nosso potencial espiritual. Então, tem-se uma série de dificuldades para a manifestação do potencial do espírito. E o orgulho é uma destas grandes barreiras. Então, para que nós venhamos a alcançar um estado espiritual mais elevado na vivência das encarnações, é necessário a humildade. Humildade que é o oposto do orgulho. Por isso que ele fala ali. E que se lhe faça sentir a sua fraqueza, dando a Deus, Deus em nós, nossa consciência, o comando de nossas ações. Sentir a fraqueza é a pessoa encarnada, percebendo a sua fragilidade como pessoa encarnada. Após essa resposta, Allan Kardec apresenta duas outras perguntas derivadas desta resposta. Olha só, 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Olha como é interessante, como nós fazemos todas as nossas avaliações do bem, do mal, do convém, não convém, da justiça divina, flagelos, castigos, do ponto de vista material, do corpo, como ele diz aqui. Porém, nós não somos o corpo, nós somos espírito. Precisamos, então, com o conhecimento do bem e do mal, com o conhecimento da vida espiritual, da vida real, avaliar as questões de nossa vida como encarnado. Continuando a resposta. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Esta frase é impressionante pelo resumo que traz da realidade.
Vou ler esta frase última novamente, olha só. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, os espíritos. Os espíritos são os filhos de Deus. O objeto de toda a sua solicitude, não o corpo. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, com que os espíritos aparecem no mundo. Prossegue a resposta. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Soldados seriam os espíritos, uniformes seriam os corpos. Não é? Que são passageiros, são apenas ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do espírito. Questão 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Respondem os espíritos. Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Aqui está dando a receita de como nos posicionar em nossa observação das ocorrências da vida material, que acabam afetando o nosso corpo físico, levando-nos muitas vezes a desencarnações em situações de flagelos, não é? Eu vou ler novamente esta resposta extraordinária. Olha só. Se considerasses a vida qual ela é, isto é uma receita, é uma recomendação. E quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Está dando aqui a receita de como encarar esses fenômenos, não é? Que causam tanto impacto emocional na humanidade, sem murmurar, compreendendo o objetivo de todas essas coisas, que é a experiência que leva de nós superarmos o orgulho para o desenvolvimento do espírito. Allan Kardec faz um comentário procurando fazer um resumo do que foi falado aqui nessas duas questões e nessas duas subquestões. Olha só o que Kardec fala sobre este assunto. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa, por isso, de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Que coisa extraordinária!
este tema nos dá, assim, uma forma de como nós precisamos enxergar os fenômenos da vida corporal, para que assim venhamos a nos afligir menos. Muito mais agora nesses dias, nesses tempos em que estamos vivendo, onde há muitas notícias de guerra, rumores de guerra, fenômenos aqui e ali, revoluções, embates políticos e todos embates na área da saúde que nos causam tanta aflição. É calibrar o nosso olhar segundo o ponto de vista da vida real, da vida do espírito. Esta é a questão aqui. É uma receita para que nós venhamos a reduzir um pouco a nossa aflição. Muito bem, nós prosseguiremos no próximo vídeo com este mesmo tema, flagelos destruidores, com mais algumas perguntas e respostas. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.